Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Eu começar esse vídeo aqui rapidinho, só comentando o desabafo que o Lucha deu na coletiva depois do jogo contra o Inter em relação ao excesso de técnicos estrangeiros no Brasil, mais especificamente da Europa. Para ele isso é extremamente preocupante, porque com tantos técnicos europeus no Brasil, a essência brasileira vai se perdendo e os jogadores que surgem da base também acabam sendo formados para jogar na Europa e não no Brasil. Essa foi a crítica mais ou menos que ele fez, que tem muito técnico estrangeiro aqui no Brasil e que os jogadores da base estão sendo formados para jogarem na Europa e não por aqui. E aí entra dois pontos, né? O primeiro, que os estrangeiros que estão vindo para cá são frutos de uma passagem excelente do Jorge Jesus pelo Flamengo e depois dali, né, todo mundo quis copiar essa fórmula e repetir o sucesso. Até então, poucos conseguiram. E segundo, que os técnicos brasileiros que ele quis valorizar nessa entrevista ou são aqueles mais rodados, estilo Abel Braga, ou são mais jovens, como Rogério Ceni, Jair Ventura, Thiago Nunes, que no próprio curso da CBF que eles fizeram já tendem a sair de lá com mentalidade europeia, porque funciona. Esse é o meta, digamos assim, do futebol hoje em dia. A diferença é que lá na Europa isso é melhor aplicado porque a disciplina é outra. Lá o sistema desde cedo é totalmente diferente daqui e isso favorece o estilo que eles propõem. E eu concordo com o Lucha, a essência do moleque driblador, da confiança, da originalidade tá se perdendo. Mas será que só tá se perdendo ou estão aprendendo a marcar esse tipo de jogador? Porque cada vez menos vão surgindo caras como Vinícius Júnior, Neymar, enfim, treinador europeu, e esse estilo europeu que a gente vem pegando nos últimos anos também não é sinônimo de sucesso. Mas entre escolher um cara que vai chegar com uma fórmula diferente, que dá certo lá fora e que poucos aqui conhecem, ou um cara rodado, que todo mundo já sabe como joga, e geralmente é aquele futebol mais retranqueiro, sem nada muito espetacular, sem nenhuma especialidade em si, eu aposto muito mais no estrangeiro. Então, Lucha, só respondendo a sua pergunta, o futebol brasileiro está perdendo sua essência porque parou no tempo. Acha que tudo que funcionou lá atrás vai funcionar hoje em dia e não é mais assim, certo? E já de olho no próximo jogo, que vai acontecer amanhã, lá na Argentina, contra os velhos garotos, o Corinthians já sabe que não vai contar com o meia Renato Augusto. Pois é, o meia que saiu ainda no intervalo do jogo contra o Inter, aparentemente sem nenhuma lesão, neste domingo já voltou até para São Paulo, onde vai se juntar aí com Moscardo, Rojas e Veríssimo, que também não viajaram a Porto Alegre, mas que devem ser opções contra o São Paulo na semana que vem. Aliás, imagino que o Renato, pelo menos, não vai nem jogar contra o Coxa neste domingo, porque do jeito que ele tem que ser preservado para não ter risco nenhum, não sei se dá para arriscar ele entrar sequer no segundo tempo. Então, para esse jogo de amanhã, novamente um time misto, claro, não tem muita surpresa nisso, mas eu confesso que tô curioso para saber qual vai ser a escalação, tá, fiel? Porque sem Renato Augusto, deve jogar quem? O Fausto Vera? Aí no lugar do Guedes, vai jogar o Biro de novo? Ou o Wesley, que já deveria ter começado contra o Inter? E o Cássio, vai jogar de novo para ter risco de lesão? E o Bruno Mendes, é na lateral ou é na zaga? Enfim, tô bem curioso mesmo para saber e por isso eu não vou dar nenhuma provável escalação porque é tudo muito incerto, beleza? Mas seria esse aqui o meu time para amanhã: Carlos Miguel, Rafael Ramos, que foi relacionado, Bruno, Caetano e Bidu, até aí ok, acho que todo mundo concorda. Aí vem Fausto Vera, Rony e Matheus Araújo, sim, um meio totalmente defensivo, porque a ideia é não tomar gol, e no ataque, velocidade total, bota pra correr e seja o que Deus quiser, Wesley, Felipe Augusto, também conhecido como Gelado, e Pedro na direita. É isso, do meio pra trás, marcação, toque de bola, e se precisar umas butinadas, e daí pra frente, velocidade, alegria nas pernas e muitos gols, certo? E diante dessa garotada ganhando cada vez mais espaço e se mostrando capaz de manter o nível por um bom tempo, os medalhões do elenco, que tem contrato até o fim desse ano, cada dia que passa vão vendo que seu ciclo vai se encerrando no Corinthians. E 4 deles, fiel, ainda não foram e tem tudo para não serem procurados até o fim desse ano. É o caso aí do Gil, do Fábio Santos, do Paulinho e do Juliano. Todos esses daí estão com seus dias contados no Corinthians, com exceção do Paulinho, que deve renovar mais por questões trabalhistas, até poder jogar novamente. Mas além deles, ainda tem o Renato, que não foi procurado também, mas aí já é uma questão um pouco mais delicada que só vai dar para ter uma ideia lá pro fim do ano. Então não tem muito o que falar por enquanto. De resto, quem não é medalhão e tem contrato até o fim do ano também não deve renovar, com exceção aí do Juan Oliveira, que para ficar o Corinthians vai ter que desembolsar R$1,5 milhão e eu acho que vale muito a pena. Tem o Michael, que não vai renovar o empréstimo, o Mosquito até tava tentando renovar, né, tava em processo, mas acabou trocando de empresário,
Romário aí emperrou as negociações e o Cantígio nem se fala. Ou seja, desmanche total no Corinthians pro ano que vem. Claro que muitos aí também nem jogam mais, então não sei se vão fazer tanta falta assim, mas um ou outro aí ainda é opção frequentemente e ano que vem já não vai ser mais, certo? E aí, o que vocês acham dessas renovações? Quem tem que renovar, quem tem que ficar, quem tem que ir embora? Acho que daí só o Renato e o João Oliveira mesmo, hein? De resto, um ou outro ali até renovaria, mas não faria tanta falta se saísse não, viu? E até por falar em desmanches, tem uma coisa que não vai ter no domingo que vem, é isso, tá? Muito pelo contrário, porque pelo que parece, os jogadores que ficaram aqui em São Paulo, que eu falei lá atrás, o Moscardo, o Veríssimo e o Rojas, segundo o portal Meu Timão, já estão trabalhando para não estarem todos juntos, mas para serem pelo menos relacionados para o jogo deste final de semana diante do Curitiba. Pois é, como já era esperado, o Moscardo era certo que voltaria nesse fim de semana, até porque não teve nenhuma lesão e ficou fora só para se recuperar da cirurgia. O Rojas deve ir para o jogo para pegar ritmo e aí pegar o São Paulo bem mais adaptado, então acho que vai começar até no banco, e o Veríssimo a mesma coisa, talvez entre no segundo tempo só para fazer a estreia, esquentar aquele frio na barriga e se brincar até pegar um ritmo para o jogo no Morumbi, mas no geral teremos sim reforços no final de semana e é uma rapaziada gostosa de ver, hein? Não sei se o Renato vai jogar ou se vai ser mesmo preservado, mas se o time tiver Rojas e Moscardo no meio, acho que não tem risco nenhum desse time empatar, hein? Coxa vai vir retrancado, mas só com esses dois e mais o resto, eu duvido muito que vão segurar. Enfim, boa notícia. E eu não sei se isso já virou história, se só estão surfando no hype ou se realmente tem tudo isso de gente de olho no Murilo. Mas depois do Napoli acertar com o Nathan do Bragantino e supostamente o PSG e o Manchester City do Guardiola brigarem por ele, agora é a vez de um time do futebol inglês, segundo Samir Carvalho, e que obviamente não é o City, entrar nesse futebol e quem sabe ser o autor do gol da vitória. Pois é, não foi revelado o nome do time na matéria, mas ele diz ali que ainda não há uma proposta oficial para o Corinthians analisar e quem sabe até vender o seu jogador. Até então só há um interesse por parte desse clube inglês, né? Só aquela procura básica com o empresário, quanto é que tá, como é que vai, dá para negociar, não dá? E é isso. E lembrando que a pedida do Corinthians segue sendo 20 milhões de euros ou nada. E esse valor, inclusive, caso se concretize, caso alguém venha e pague exatamente isso, se tornaria a maior venda do Corinthians na história. Não só seria o zagueiro mais caro a ser vendido no Brasil inteiro, como a maior venda do Corinthians também, já que o Pedrinho saiu daqui por 18 milhões de euros, mais o empréstimo do Johnny Gonzalez, não foi 20 como foi anunciado na época. Então assim, seria sem dúvidas uma venda extraordinária, mas eu prefiro nem pensar nisso por enquanto, porque perder o seu principal zagueiro na reta final da temporada, a poucos dias de uma semifinal e até uma final de Copa do Brasil, desmoralizaria totalmente o time e aí, né, ficaria difícil conquistar alguma coisa. Já não vai ter o Roger Guedes, né, o principal artilheiro já foi embora, e aí ia perder também o seu principal zagueiro. Então dá uma controlada aí, dá uma segurada na emoção, porque desmanchar o time antes da hora nunca dá certo, fechou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!